Olá! A semana no plenário da Câmara foi marcada pela aprovação do projeto que limita o valor do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e outros produtos e serviços considerados essenciais, uma tentativa de baixar o preço da gasolina e da conta de luz. Mas teve também a manutenção do salário mínimo em R$ 1.212 esse ano, a conclusão do projeto que prevê a volta da gratuidade da bagagem nos voos comerciais, aprovação de acordo internacional para banir produto usado nas geladeiras e ar-condicionado e até nova eleição para a mesa diretora da Câmara. Vamos começar com o ICMS dos combustíveis. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que deixa claro na lei que combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e o transporte coletivo são essenciais e indispensáveis. Com isso, o ICMS cobrado sobre todos eles pelos estados não poderá ser igual ou maior que o de produtos considerados supérfluos, ou não poderão ter alíquota maior que 17% ou 18%, de acordo com o relator, deputado Elmar Nascimento. Hoje, a maioria dos estados cobra por volta de 30% de ICMS sobre a gasolina e 25% sobre a energia elétrica. O projeto foi aprovado quase por unanimidade, mas mesmo assim foi alvo de muitas críticas. Para os deputados da oposição, o que tem provocado os constantes aumentos dos combustíveis não é o ICMS, mas a política de preços da Petrobras atrelada ao preço do petróleo no mercado internacional. Eles apontaram também prejuízos para a população com a queda na arrecadação do ICMS, que é um imposto estadual. Do total arrecadado, os governadores são obrigados a destinar 25% para a educação, 15% para a saúde e 25% para os municípios. Como se a alteração de ICMS significasse preço menor. No fundo, nós estamos tirando dinheiro do salário do professor, estamos tirando dinheiro do salário dos médicos para engordar o lucro da Petrobras, que vai distribuir dividendo para os ricos e que vai pagar zero de imposto de renda nos dividendos. A União reduziu o PIS/COFINS do diesel para zero. Sabe o que aconteceu? O preço já subiu. Para compensar a perda da arrecadação, o projeto prevê um desconto nos pagamentos dos estados que têm dívidas com o governo federal quando o prejuízo com a mudança do cálculo do ICMS ultrapassar 5% da arrecadação. Já para os estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal, que é uma espécie de refis de dívidas com o governo federal, as perdas de arrecadação serão compensadas integralmente por meio de descontos nas prestações. Além disso, para tentar diminuir as resistências dos estados e municípios, que apontaram prejuízos de quase 90 bilhões de reais na arrecadação, o relator estabeleceu um prazo até 31 de dezembro desse ano para o teto do ICMS. Os defensores da proposta argumentaram ainda que os estados e municípios não terão prejuízo, já que a diminuição da arrecadação do ICMS sobre os produtos e serviços que passam a ser considerados essenciais será compensada com o aumento da arrecadação decorrente do aquecimento da economia. Tudo isso agora será avaliado pelo Senado. Muito me admira aqueles que fizeram tanto discurso contra a fome, contra a miséria, vim com um argumento chulo, frágil, de dizer que nós teremos perca de arrecadação. Esse mesmo discurso foi usado aqui contra o Bolsa Família. E o que aconteceu? Naquela época, o Bolsa Família irrigou na base da pirâmide, auxiliou os mais pobres e a arrecadação estadual, municipal e federal aumentaram. O plenário da Câmara também aprovou e já enviou para o Senado a medida provisória que definiu o salário mínimo em R$ 1.212, valor que já está em vigor desde 1º de janeiro desse ano. O valor corresponde a um reajuste de 10,18% em relação ao salário mínimo do ano passado, quando a inflação medida pelo INPC foi de 10,16%. Deputados e deputadas rejeitaram todas as emendas que pretendiam aumentar o valor, com o argumento de que qualquer alteração a essa altura geraria insegurança jurídica para os empregadores e que cada real a mais teria um impacto de 300 milhões de reais nas despesas com previdência, abono salarial, seguro-desemprego e benefício de prestação continuada. Mas teve debate. Nós temos o salário mínimo no valor de R$ 1.212, vigendo em nosso país desde 1º de janeiro do corrente ano. Logo, a permanência do salário nesse mesmo valor para que nós não tenhamos insegurança jurídica para os empregadores, para os trabalhadores e para o nosso sistema de seguridade do país, que a gente sabe que R$ 1 que for alterado no nosso salário mínimo, a gente tem um reflexo de bilhões de reais em toda a cadeia. Nós já temos aí um dos menores salários mínimos da história pós o fim da ditadura. E esse salário mínimo vem caindo exatamente porque foi encerrada a política de valorização do salário mínimo. E essa política precisa ser recuperada, porque exatamente o motor do crescimento econômico,
o motor do desenvolvimento, o motor do consumo, é exatamente recurso, dinheiro no bolso do povo. Vamos falar agora das malas. O plenário concluiu a votação da medida provisória que desburocratiza e simplifica a legislação sobre a aviação civil. Entre as alterações feitas ao texto original enviado pelo governo ao Congresso está a volta da gratuidade para um volume de bagagem despachada nos voos comerciais. Além de acabar com a cobrança pelas malas despachadas, a MP altera várias regras da aviação civil. Entre outras coisas, a medida deixa de considerar os serviços aéreos como serviços públicos que precisam de concessão, permissão ou autorização para atuarem. Uma maneira de desburocratizar o setor, como disse o relator, deputado-general Peternelli. A gratuidade para um volume de bagagem foi incluída na MP pela Câmara e depois mantida pelo Senado. Vale para um volume de bagagem de até 23 quilos nos voos nacionais e de até 30 quilos nos voos internacionais. É inaceitável que alguém que pague 6, 7, 4 mil reais numa passagem aérea ainda tenha que pagar mais uma taxa para despachar a sua mala, a sua bagagem. Então foi muito correta a decisão do plenário desta Casa, foi muito correta ainda a decisão do Senado de reafirmar a decisão e a votação da Câmara dos Deputados que acaba com a cobrança da bagagem. O plenário aprovou ainda uma medida provisória que acaba com as compensações do governo federal para o fundo do regime geral da Previdência Social, o que acontece sempre que há desonerações na folha de pagamento de algum setor da economia. E aprovou o regime de urgência para o projeto que desonera a folha de pagamentos dos hospitais privados, o que significa que ele pode ser votado a qualquer momento. As duas medidas têm relação com o piso salarial da enfermagem, definido em R$ 4.700 no início do mês, o que vale para os hospitais públicos e os privados. Como vocês se lembram, um acordo feito para permitir a aprovação do piso estabeleceu que ele só seria enviado para sanção presidencial, ou seja, só viraria lei depois de encontrada uma fonte para esses recursos. Uma dessas fontes é a desoneração da folha de pagamento dos hospitais. E esse projeto, que teve a urgência aprovada, coloca o setor de saúde na lista de outros 17 setores da economia que tiveram esse mesmo benefício prorrogado por outro projeto aprovado esse mês. E como não há previsão no orçamento desse ano para que o governo compense o fundo da Previdência por conta dessa desoneração, já que as empresas beneficiadas passam a pagar menos tributos sobre a folha, foi editada a medida provisória que acaba com essa obrigação, considerada apenas uma maneira contábil de não extrapolar o limite de gastos públicos. A urgência para a desoneração do setor de saúde foi aprovada por ampla maioria, mas a oposição não gostou do fim das compensações do governo para o fundo da Previdência. Qual é o efeito prático? Sem essa responsabilidade da União, o INSS vai sofrer um prejuízo enorme todas as vezes que o Congresso Nacional aprovar qualquer medida de desoneração. Ou seja, isso vai aumentar o déficit da Previdência. E amanhã se dirá que a Previdência está quebrada e que é preciso uma nova reforma para, mais uma vez, retirar direitos dos trabalhadores brasileiros. Desonerar a folha do setor saúde significa reconhecer que uma parte do problema será resolvido para que não tenhamos redução da força de trabalho, para que tenhamos continuidade das ações e que não seja repassado o custo dessa folha para os usuários privados. A Câmara dos Deputados também aprovou a adesão do Brasil a um acordo internacional que prevê a redução da produção e do consumo dos hidrofluorcarbonos, conhecidos pela sigla HFC, produtos usados em geladeiras e ar-condicionados e considerados um risco para o aquecimento global. Esse material começou a ser usado no mundo todo em 1987, depois da assinatura do Protocolo de Montreal, outro acordo internacional, que na época tinha o objetivo de promover a substituição de outras substâncias usadas para as mesmas finalidades e consideradas danosas para a camada de ozônio. Acontece que o substituto escolhido foi justamente o HFC, que acabou considerado um perigo até 2.000 vezes maior que o do dióxido de carbono, CO2, por um efeito estufa. Por conta disso, em 2016, os países que assinaram o protocolo anterior se reuniram em Ruanda, na África, e aprovaram uma emenda ao tratado original para eliminar o uso do HFC. Houve críticas à demora do Brasil em aderir ao acordo e preocupação em relação aos riscos da dependência do país, que importa 100% do HFC que consome. O Brasil importa todo o HFC e, caso não adira a esse protocolo, ficará impedido de importar. E, com isso, no Brasil, haverá racionamento ou parada forçada de equipamentos de refrigeração, de equipamentos de ar-condicionado, atingindo residências, clínicas, hospitais, indústrias, enfim, toda a sociedade.
E o plenário também se reuniu para eleger novos titulares para os cargos da mesa diretora, que tinham ficado vagos em função da mudança de partido dos antigos titulares. O deputado Lincoln Portela foi eleito vice-presidente da Casa, com 232 votos, depois de disputar com outros 4 candidatos do mesmo partido. O deputado Odair Cunha foi eleito para a segunda secretaria da Câmara, com 325 votos. E a deputada Geovânia de Sá foi eleita para a terceira secretaria, com 380 votos. Todos os eleitos pertencem aos mesmos partidos aos quais pertenciam os antigos titulares, os deputados Marcelo Ramos, Marília Arraes e Rose Modesto, que mudaram de partido. O regimento interno da Câmara prevê que o integrante da mesa diretora perderá automaticamente o cargo que ocupa no caso de mudança de partido. O entendimento na Casa é que os cargos pertencem aos partidos pelos quais os titulares foram eleitos. Esse foi um resumo do que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais, eu espero vocês.